Eu escolhi para a nossa meditação um tema muito comum a nós. O tema nosso vai ser amigos. Vai ser amigos. Não sei se vai projetar. Amigos. A própria palavra de Deus nos diz que existem amigos mais chegados que próprios irmãos. E isto é muito comum a nós brasileiros que vivemos aqui em Londres. Termos amigos mais chegados que os nossos próprios irmãos. Está lá o amigo lá, a sombra de um amigo, falso amigo lá. Né? Então, esse será o nosso tema de hoje. Mas antes nós vamos pedir que Deus nos ilumine e nos use. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua orientação, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos use, conforme o Teu querer, Senhor. E que essas palavras, essas porções lidas, Senhor, fique gravada em nossas mentes e sirva para nós como um farol para iluminar os nossos caminhos, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos nos ater à história de um grande servo de Deus que recebeu a visita de 3 amigos. Esse servo estava passando por uma grande dificuldade e ele recebeu a visita, aliás, de 4 amigos, não de 3, de 4 amigos. Nós vamos nos ater a isso aí. E o nosso tema de hoje será justamente em torno da visita que essas pessoas fizeram. E é a respeito de Jó, nosso querido Jó. Portanto, os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jó. Se também não quiserem, vai ser projetado todos os versos que nós vamos ler lá. Mas antes, nós vamos refletir, pensar em algumas coisas, algumas polêmicas que existem em torno do livro de Jó. Né? Existem muitas polêmicas em torno do livro de Jó. Eu enumerei algumas aqui. Primeiro, a autoria do livro. Primeira autoria. Alguns atribuem a autoria do livro de Jó a um desses amigos que o visitaram, um desses 4 amigos que o visitaram. Então, não foi Jó que escreveu. Alguém, eles atribuem que foi um desses 4 amigos que o visitaram. A segunda polêmica é a respeito do período no qual Jó viveu. Por que existe essa polêmica? Porque se nós lermos o livro de Jó, nós vamos perceber que não existe a menção no livro de nenhum dos patriarcas. Não existe a citação de nenhum ponto da lei de Moisés, nem muito menos do templo e de nada mais. Então, pressupõe-se que Jó viveu antes de Abraão, tenha vivido antes de Abraão, antes dos patriarcas. Então, isso é uma polêmica também que existe a respeito do período no qual Jó viveu. O segundo ponto, aliás, o terceiro ponto é a respeito do sofrimento. Então, as pessoas, os teólogos, os estudiosos, eles ficam questionando como seria possível alguém sofrer tanto assim como Jó sofreu e permanecer firme com Deus. O quarto ponto está logo no início do livro de Jó. Se discute e se atribui, como poderia Deus e Satanás sentarem numa mesma mesa e discutirem a respeito da vida de alguém, do ser humano. Seria possível isto? Deus sentar com o inimigo para definir os destinos da vida de alguém? Esse é um outro questionamento. O quinto, e por último, no meu ponto de vista, o mais absurdo de todos eles, atribuem ao livro de Jó sendo uma grande parábola do Velho Testamento. Nada disso aconteceu.
nós não vamos, como dissemos, né, nós não vamos nos ater a esses pontos polêmicos, claro, porque isso é coisa de teólogo. Isso é coisa de teólogo, não vem ao caso a nós. E também, essas questões, elas não nos interferem na nossa salvação. Você aceitar um desses pontos ou não aceitar, não altera em nada a sua salvação. Se você aceita ou não, a sua vida vai continuar exatamente, sua relação com Deus é a mesma. Então, portanto, isso não é coisa de se discutir. Deixa esse assunto para os teólogos que fiquem batendo boca lá. O que importa no livro de Jó, realmente, é a mensagem que o livro traz. Este, sim, é o que importa para nós. A mensagem que o livro dá, o exemplo que Jó nos deixou. É isto que interessa no livro de Jó. Esses pontos polêmicos que nós dissemos, esqueça, delete isso aí. O autor do livro de Jó, né, logo no seu início, ele cita a visita de 3 amigos. 3 amigos. Mais adiante, ele cita um 4º amigo. Lá no capítulo 32, ele cita mais um amigo, o tal de Eliú. E nós vamos ler agora o capítulo 2, verso de 11 a 13, onde o autor citou aqui os 3 primeiros amigos. Os 4 chegaram juntos, mas ele primeiro cita 3, depois ele acrescenta uma 4ª pessoa, que diz assim, Jó 2, de 11 a 13. O Guilherme vai projetar lá. Quando 3 amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Maravilha, né? Maravilha. Se a história de Jó terminasse aqui, nesses versículos, né? Ou se nós isolássemos esse versículo de todo o contexto do livro de Jó, nós diríamos realmente que esses caras foram realmente grandes amigos de Jó. Foram muito mais do que amigos, eles foram solidários. O texto nos diz que eles choraram em alta voz e rasgaram as suas roupas e jogaram terra em sinal de humilhação. E ficaram ali sentados com Jó, sem falar nada, quietos, só sentindo a dor que Jó sentiu. Realmente os caras foram além da amizade, eles foram solidários com Jó, com todo aquele sofrimento. E tem mais um detalhe, o texto nos diz que eles moravam muito longe para a época. Hoje, se nós formos ver, é perto, mas para a época era realmente muito longe. Mesmo assim, eles se encontraram e foram lá. Nós não sabemos como eles souberam da notícia, como eles se comunicaram para se encontrar e chegarem juntos lá. Nós não sabemos, o texto não nos mostra isto. Mas a situação mostra que foram extremamente solidários com Jó. Mas a história não acabou aqui. A história do livro de Jó não acabou aqui nesse versículo. Ela continua a história, continua a narrativa. Cada um desses amigos, eles tinham, desses amigos que eu coloco aqui entre aspas, por isso que foi usado até aquela imagem ali, eles levaram uma justificativa a Jó. Depois de 7 dias de estarem junto com Jó, eles levaram a Jó uma justificativa do porquê de todo aquele sofrimento que estava se abatendo sobre Jó e sua família. Todos eles, cada um deles levaram. E cada um desses amigos,
eles tinham uma visão diferente de ver a Deus. Eles não enxergavam Deus pela mesma ótica. Cada um via Deus de uma forma diferente. Então, e é o que nós vamos ver agora, cada um deles. Acredita-se que o primeiro a falar tenha sido o tal do Elifaz, né? Talvez tenha sido Elifaz, não vem ao caso aqui a alteração. Talvez tenha sido o primeiro a falar. O nome desse Elifaz, ele nos sugere que deveria ser de uma família tradicional de crer em Deus, porque o nome significa meu Deus é forte. Elifaz, na tradução, significa meu Deus é forte. Então, esse sujeito, ele era de uma família que acreditava em Deus, né? E poderíamos resumir todo o discurso de Elifaz. Elifaz, primeiro, eles ouviram a Jó. Primeiro, Jó fez um discurso, depois de 7 dias, Jó fez um discurso de tudo que estava acontecendo com eles. E depois desse discurso de Jó, eles passaram, então, a falar. Cada um fez um seu discurso. Acredita-se, então, que o primeiro que tenha falado seja o Elifaz. E nós poderíamos resumir o discurso do Elifaz em alguns versos apenas. Nós vamos resumir, né? Que está no capítulo 4, e nós faremos a leitura do verso 3 ao verso 9. Jó 4, de 3 a 9. Que diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus, são destruídos. Pelo vento da sua ira, eles perecerão. Eu diria que dos quatro amigos que visitaram Jó, o Elifaz tenha sido menos cáustico, menos áspero com Jó. Os outros foram muito duros. Esse aqui, ele inicia o seu discurso fazendo um alívio a Jó, fazendo até um certo elogio a Jó. Depois ele começa a colocar o seu ponto de vista. Ele tinha uma ideia a respeito de Deus, de um Deus extremamente mercantilista. Ou seja, se você é bom para Deus, Deus é bom para você. Então, Jó, você e sua família estão sofrendo porque vocês fizeram algo de errado, ou algo que entristeceu a Deus. Porque o justo não sofre. Está aqui no texto. Está aqui no texto. Então, é aquela história que nós dizemos lá no Brasil, é o toma lá da cá. Se você é bom para Deus, Deus é bom para você. Então, esse era o discurso de Elifaz. Talvez, com base nessas ideias de Elifaz, o Espírito Santo de Deus inspirou o profeta Isaías a escrever um texto que derruba totalmente essas ideias de Elifaz. O profeta Isaías, que viveu séculos e séculos depois de tudo isso, que está lá em Isaías 64, 6, onde diz que todas as nossas ações para alegrar a Deus são como trapos imundos, não servem para nada. Tudo que a gente faz, se esforçando para querer agradar a Deus, ou tapear a Deus, ou comprar a Deus, são como trapos imundos, não servem para nada para Deus. Nós não necessitamos de obras alguma para ser justificados perante de Deus. As boas obras em nossas vidas
são uma consequência natural e espontânea da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se você tem a ação do Espírito Santo em sua vida, as obras, as boas ações, elas vão fluir naturalmente, espontaneamente, nada de forçando barra. Eu vou fazer isso porque Deus vai ficar contente. Não. Essa era a filosofia de Elifaz. Biblicamente falando, isso não procede. As boas obras são resultados natural e espontâneos de nossas vidas. Nada de querer barganhar com Deus. Boas obras ou boas ações com a intenção de agradar a Deus são exatamente como disse o profeta Isaías, são trapos imundos diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus com medo e desse Deus que é pregado com um chicote na mão. Se você fez algo errado, ele pau em você. Existe até uma máxima que diz o seguinte: se você quer encher uma igreja de pessoas, pregue ou um Deus com um chicote na mão, pregue o medo nas pessoas, ou pregue a ganância, a prosperidade, ou pregue a culpa das pessoas. Aí as pessoas se aproximam de Deus. Ou por medo, ou por ganância, ou por prosperidade. Essa é a intenção. Medo, ganância e prosperidade. Amém, irmãos? O segundo amigo que visitou Jó, Bildade, era o nome da fera. Foi, sem sombra de dúvida, a meu ver, o mais duro de todos eles. O mais duro de todos eles. Ele ataca Jó diretamente. Ele não passou pano, não colocou pano quente em Jó, não, como fizera o Elifaz. Ele foi direto com Jó, dizendo que você, Jó, e sua família estão recebendo o que vocês merecem. O que vocês merecem. Eu diria que o discurso de Bildade, ele foi muito semelhante ao de Elifaz, só que mais contundente, mais direto, e ele acrescentou um item a mais no seu discurso que Elifaz não acrescentou. Ele acrescentou a prosperidade. Capítulo 8, 3, 7. 8, 3, 7. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo a seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Bildade jogava, quando nós lemos todo o discurso de Bildade, nós vamos ver que Bildade jogava muito bem com as palavras. Ele até ele usou muito os elementos da natureza para fazer algumas comparações para Jó, a respeito do sofrimento. Né? Vinha sido uma consequência de pecados. Se você se restaurar diante de Deus, Jó, Deus vai restaurar tudo que você perdeu. A tônica dele foi isso aí: restaure-se, Jó, diante de Deus. Você fez algo errado, que magoou a Deus. Então, volte a Deus, implore a Deus o perdão, que Deus vai restaurar tudo que você tem. Sem sombra de dúvida, esse camarada foi o predecessor, eu diria, da doutrina da prosperidade, que é muito comum dentro das igrejas hoje, né? Que defende a ideia que os verdadeiros filhos de Deus não sofrem. Eles não passarão por problemas e vão prosperar.
Essa era a visão de Bildade. Se você está sofrendo, é porque você fez algo errado. Então, volte a Deus e Deus vai restaurar. Ele não usou essa expressão, mas Deus vai restaurar em dobro. Ele falou, Deus vai restaurar muito mais do que você perdeu. Realmente, a palavra de Deus nos mostra muitos servos de Deus que prosperaram na vida. Ela mostra isso, muitos servos de Deus. Mas ela mostra também muitos servos de Deus que passaram por dificuldades muito difíceis. Eu mesmo aqui na última fala que eu usei esse púlpito aqui, eu falei a respeito de um levita, o Ramã, do Salmo 88, um homem que dedicou a vida dele todinha no serviço do templo de Deus e, no entanto, sofreu desde a sua mocidade um sofrimento inexplicável e implorava a Deus o porquê daquele sofrimento e Deus nunca respondeu para ele o porquê daquele sofrimento. Então, sofrimento e prosperidade não tem nada a ver com a nossa relação boa com Deus ou relação ruim com Deus. O nosso sofrimento não está vinculado à nossa relação com Deus, absolutamente. O Deus de Jó, que é o nosso Deus, não nos trata com vingança, absolutamente não. Porque se assim fosse, nós já estaríamos sido consumidos. Eu, pelo menos, já teria sido. Se Deus me tratasse com vingança, com toda certeza absoluta, eu já não estaria aqui hoje mais. Infelizmente, também existe muitas e muitos Bildades dentro das igrejas, defendendo essa ideia, principalmente no meio evangélico, né? Pregando apenas um Deus que oferece prosperidade àqueles que são bons para Deus, ou seja, aqueles que são generosos para Deus, principalmente nos dízimos. Infelizmente, as igrejas hoje estão lotadas de pessoas fazendo essa defesa de Bildade. Você seja bom para Deus, que Deus vai prosperar em muito você. Essa semana eu vi um vídeo de um maluco aí lá do Brasil fazendo esse tipo de pregação, de prosperidade, muito dinheiro. Riqueza e saúde não são sinais de vida plena com Deus, absolutamente. Riqueza e saúde não é sinal de vida plena com Deus. Vida plena com Deus é um coração cheio de Jesus Cristo, sem segundas intenções. Jó não caiu no jogo de palavra de Bildade. Jó não se deixou abater, não se deixou se influenciar por essas palavras de Bildade. O terceiro visitante a falar foi o tal de Zofar. Nós não temos o texto de Zofar aqui, porque o texto seria muito longo, mas nós vamos resumir o que ele falou. Ele está mais vinculado ao capítulo 11, é todo o capítulo 11. Zofar, além de ser também muito severo com Jó, ele foi irônico. O mala, além de ser duro, ele ainda foi irônico com Jó, coitado. Quando lemos o capítulo 11, facilmente nós vamos notar a fala, que ele fala que Deus não se importa mais com você, Jó. Você está orando inutilmente. Deus não vai te ouvir, Jó, porque você fez algo que Deus não quer mais saber de você. Você está perdendo seu tempo, Jó. Pare de orar. Deus não está preocupado mais com você, Jó. Bildade, ele defendia uma ideia de um Deus muito distante do pecador. Se você está em pecado, Deus se afasta de você e Deus não quer saber mais de você. Ironicamente, Zofar, ele falava isso. Jó, movido, então, pelo Espírito Santo de Deus, rebateu Zofar com toda a segurança, dizendo para ele, no capítulo 12, versos 7 a 10, dizendo para ele que não. O meu Deus, ele se preocupa muito comigo. Ele não só comigo, mas até mesmo com o menor peixe do mar. Jó faz esse exemplo para Zofar. Ele se preocupa sim comigo, e ele vai se ouvir sim o meu clamor. Então Zofar, além de ser duro, jogar na cara de Jó, que Deus tinha abandonado ele por causa do pecado, ainda ironizou Jó.
Davi também, quando fugia de Abimeleque, né, ele escreveu um salmo que também rebate muito bem as ideias de Jofar. É o salmo de número 34, onde ele diz que Deus não suporta ver as lágrimas de um filho seu e não ir ao socorro. Então, Davi rebateu, talvez, essas ideias de Zofar, né, de um Deus distante do pecador, absolutamente. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Davi deixou muito bem claro com isso aqui, né? Deus não suporta ver as lágrimas de um filho seu e não agir. O nosso Deus é assim, ele chega até se inclinar para ouvir o nosso clamor. Então, Zofar foi rebatido duramente por Jó a respeito do seu ponto de vista. O quarto e último amigo de Jó a falar, amigo eu não diria, visitantes, né, a falar, foi o tal do Eliú. Alguns teólogos atribuem a Eliú a autoria do livro de Jó, que dá-se a impressão que era o mais erudito deles, o mais inteligente deles, pelo menos o mais arrogante era, né? Então, eles atribuem, né, a Eliú a autoria do livro de Jó. Sem sombra de dúvida, né, era o mais arrogante. E, a meu ver, tranquilamente, o mais perigoso de todos eles. Os outros, eles eram direto com Jó, foram direto, atacaram Jó diretamente, não tinha meio termo, de Jó rebatia diretamente. Esse não, esse foi mais sutil, ele foi mais sutil, né? E não atacou Jó diretamente, como fizeram os outros. Por isso até que ele ficou por último na fala, na colocação. Os três primeiros atacaram Jó diretamente. Eliú não atacou Jó diretamente. Ele usou de uma certa malandragem, de um jogo de palavras, para atingir o coitado do Jó naquele momento de fragilidade. O verso que resume tudo está no capítulo 36, de 8 a 11, que diz assim: mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, e lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância, ele os fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependam do mal que praticam. Se lhe obedecerem e servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restarem. O Eliú, diferentemente então dos outros, ele usou dessa astúcia. Ele falou para Jó: o que está acontecendo com você é uma prova. Deus está provando você, Jó. Deus está provando você. Ele apresentou a Jó a teologia do sofrimento, ou a teologia da prova, que é a ideia de que é pela prova que nós somos aperfeiçoados. Se você está sofrendo, é porque Deus está aperfeiçoando você. Foi isso que o Eliú colocou para Jó, a teologia da prova. E eu já ouvi muito isso dentro da igreja evangélicas, claro. Você está sofrendo? Deus está provando você, Deus está refinando você. Tem até uns chavõezinhos pronto, né? Que, infelizmente, as pessoas pinçam alguns versículos da Bíblia, isolam e fazem daquilo ali uma teologia, que não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Infelizmente, essa ideia, então, é muito comum dentro das igrejas. A causa do sofrimento humano são variadas. E, na maioria delas, nós sabemos quais são as causas. Não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes, são responsabilidades nossas. São imperícias, são imprudências, são negligências, são descuido com o próprio físico, o próprio corpo. E daí as pessoas querem transferir as suas irresponsabilidades para Deus. Foi Deus que quis assim. Eu estou
passando por um problema sério disso, foi Deus que Deus quis assim. Claro que não. A palavra de Deus é muito clara. Se nós que somos ruins, damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus na sua perfeição, Ele vai querer o nosso mal? Absolutamente não. Né? O atribuir a Deus os nossos sofrimentos é transferir responsabilidade. É transferir sempre. É claro que Deus pode sim evitar todo tipo de sofrimento. E Ele faz isto. Mas algumas vezes Ele não faz. E nós não sabemos por quê. Nós não sabemos por quê. Deus pode evitar? Pode sim. Agora, o fato dele poder evitar e o fato dele ser o causador, existe uma diferença muito grande entre ele permitir e ele fazer o sofrimento. Muitas vezes Deus permite o sofrimento devido a responsabilidades nossa. Não significa que foi Deus o causador do sofrimento. Foi responsabilidade nossa. Deus permitiu aquele sofrimento. Seria a mesma coisa, outro dia eu tive um embate lá no meu serviço com um amigo meu lá, que é mordido de evangélico, dizendo que não, é da vontade. Eu falei, não é da vontade de Deus, não. Não é da vontade de Deus. Seria a mesma coisa que nós falarmos a respeito desse míssil que atingiu agora esse avião da arma laser aí. Foi da vontade de Deus? É claro que não. Aquilo foi fruto da insanidade do ser humano. Deus poderia ter evitado? Sim, Deus poderia ter evitado, e eu acredito que Deus tem evitado muitos acidentes desse tipo aí pelo mundo afora. Então, nós transferirmos responsabilidade para Deus, isso aí é uma insanidade nossa. Deus não tem nada a ver com aquilo. Sim, Deus pode tirar proveito dessa desgraça. Sim, Deus pode colher frutos dessas desgraças. E a Bíblia nos dá muitos exemplos disso, de grandes servos de Deus que sofreram amargamente e Deus colheu frutos desses sofrimentos. Né? A história de José do Egito, extremamente conhecida de todo crente, todo aquele sofrimento que ele passou, depois Deus colheu aqueles frutos. A história de Paulo e Silas, quando tiveram lá na cidade de Filipos, levaram aquela baita surra, quebraram eles inteiros, arrebentaram eles inteiros, depois jogaram eles numa cadeia lá. Foi da vontade de Deus aquilo? Claro que não. Foi loucura daqueles homens lá, batendo um rapaz, daquele jeito que bateram, né? E prenderam ainda. Deus depois tirou benefício daquilo, mas não que tenha sido da vontade de Deus. Deus poderia ter evitado aquele sofrimento de Paulo e Silas? Sim, Deus poderia ter evitado aquele sofrimento de Paulo e Silas, mas não evitou. E aí Deus colheu o fruto, houve conversão naquele cárcere. O carcereiro de Filipos se converteu de ver o testemunho daqueles dois servos de Deus. Então, nesse acidente da arma laser, não tem nada a ver com Deus, mas Deus pode sim tirar frutos desse acidente horrível que aconteceu lá na Ucrânia. Claro que Deus não tem nada a ver com as nossas insanidades. Deus, muitas vezes, por isso nós temos que estar sempre atentos nas nossas orações, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos segure, não permita que os nossos pés se distanciem das suas palavras, porque se Deus, como se diz no popular, se Deus se descuidar, nós tropeçamos e caímos, porque a tendência nossa é pender pelo mal. A tendência nossa é como o carro velho que existe lá no Brasil, que puxa de lado. Quem já teve carro lá no Brasil que puxa de lado, é um horror dirigir. Você solta o volante e o desgranhento vira para lá. A tendência do ser humano é assim, é pender pelo mal. É pender para o mal. Se não for pela misericórdia de Deus, se não for Deus, está sempre segurando nós e puxando nós para o eixo dele, nós vamos pender para o mal. Então, a nossa oração tem que ser sempre nesse sentido. Deus pode sim colher frutos no meio das desgraças, e a Bíblia, então, nos deu vários exemplos disso. Deus não precisa nos provar para nos conhecer. Ele já nos conhece até mesmo antes de nós nascermos. Deus nos conhece primeiro até mesmo que os nossos pais, primeiro que as nossas mães, primeiro que todo mundo, Deus já nos conhece. Então, por que Ele vai querer nos provar? Se Ele já conhece, nos conhece, absolutamente.
As desgraças são frutos, muitas vezes, de irresponsabilidades nossa. Não tem nada a ver. O cara andou numa viagem aí, com o pneu careca do carro e pá, tombando, fez a vontade. Que vontade de Deus? Está maluco, rapaz? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. A minha conclusão, irmãos, é que todo o sofrimento de Jó serviu para ele sentir a Deus. Jó conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Ouvir falar. Após esse grande sofrimento, ele pôde sentir a presença, diríamos assim, a presença quase que física de Deus, segurando ele, protegendo ele, segurando a sua mente para ele não ser influenciado por essas ideias daqueles visitantes que o abordaram. Né? Jó sentiu, nesse momento de extrema fragilidade dele, de extremo sofrimento dele, ele pôde sentir a presença de Deus. Ele fala, deixa muito bem claro com isso aí. Deus muitas vezes permite algum tipo de sofrimento, não que ele seja o causador do sofrimento, justamente para não trazermos, não se desviarmos de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite um sofrimento para nós podermos voltar para Ele novamente. Né? Não que Ele seja o causador do sofrimento, como um desses amigos defenderam. Oxalá, e espero que nós também, como Jó, não nos deixamos influenciar por ideias, por qualquer ventinho de doutrina, ou por ideias de alguns amigos, ou de alguns visitantes, ou de alguns malucos que aparecem por aí, seja lá quem for. Seja lá quem for. Nós não podemos deixar nos influenciar. A nossa orientação está na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos dar a orientação. Somente Ele dá a orientação correta. Não se deixe influenciar por ideias de maluca. Infelizmente, nós sempre procuramos aquelas pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes não é o correto. Muitas vezes nós quebramos a cara. Aliás, eu acho que na maioria das vezes nós quebramos a cara. Quando nós procuramos aqueles amigos que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Jó não permitiu isto. Jó rebateu também, com bastante dureza, todos esses amigos. Ore e peça a Deus a orientação, e tenha sempre em mente as palavras de Jesus, que no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E repito o salmo de Davi: Deus não suporta ver as lágrimas de uns filhos seus e não vir ao seu socorro, e não agir. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa porção lida da Tua Palavra, por essa porção refletida na Tua Palavra, Senhor. Que ela sirva para nós, ó Pai, como um farol, Senhor, para as nossas vidas, que nós não sejamos influenciados, ó Pai, por amizades que possam atrapalhar nosso relacionamento contigo, Senhor. E nós colocamos nossos corações abertos, Senhor, e damos liberdade para o Teu Espírito nos segurar, Senhor, nos trazer sempre para o eixo, Senhor, da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Pai, da nossa fragilidade, da nossa tendência, Senhor, a pendermos para o mal, Senhor. Então, não permitas isso, ó Pai. Traga-nos, ó Pai. Traga, como sempre falamos, nem que seja com mão forte, Senhor. Traga-nos. Não permitas que os nossos pés se distanciem da Tua casa. Não permita que as nossas amizades nos influenciem a nós, Senhor. Não permita nada disso, Senhor. Use-nos, ó Pai, na Tua obra, conforme o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.